Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, esse é o seu programa IBDcast e chegamos à lição de número 2, né? Está estudando esse domingo, dia 12 de abril de 2026, a lição número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. A gente trabalhamos a semana passada a abertura da lição, a abertura do trimestre, o qual estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre de 2026, Abraão, Isaac e Jacó, né? Esses homens que deixaram um grande legado. Então, na lição primeira, que foi a lição de número 1, trabalhamos Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E hoje vamos estar trabalhando justamente a lição de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Só recapitulando, a gente trabalhamos na lição de número 1, falando a respeito desse chamado de Abraão, e pontuamos que a lição ela estava especificando ali a partir do capítulo 12, mas a gente voltamos um pouco, e trabalhamos desde o capítulo 10 de Gênesis, né, onde se inicia ali, e trabalhamos ali sobre o trisavô de Abraão, né, Éber, por isso se originou Abraão, o hebreu, por conta, e explicamos lá na primeira aula, não somente por conta de Éber, né, ele veio dessa raiz de Éber, mas também por conta que esse nome também significa aquele que atravessa, né, aquele que vai além de, né, e é justamente além dessa fronteira que Abraão atravessou. Então, começando lá no capítulo 10, a partir do versículo 25, sobre os ancestrais de Abraão. Pontuamos também que, a respeito, ainda na primeira lição, falando a respeito de outros patriarcas que vieram antes de Abraão, né? Citamos lá dois grandes patriarcas, que foi o Jó e o Noé, né? E Jó foi um grande patriarca também antes de Abraão, e depois nós tivemos Noé. Outro ponto que nós trouxemos também, eu estou só fazendo uma linha geral aqui para você ir pegando a sequência, que nós trabalhamos também dentro da lição de domingo, que foi a lição primeira, a respeito dessas duas alianças, né? A primeira aliança, que foi a aliança adâmica, que foi de Adão até Noé, e depois a segunda aliança que foi feita, que Deus fez já com Noé. Então você observa que aquela geração de Adão até Noé foi uma geração que foi totalmente apagada da terra, né? E trabalhamos lá o conceito até desse grande hard reset, né? Foi um reset total, né? E Deus deu na humanidade, Deus vinha alertando a humanidade a respeito que o pecado, né? A abominação, a idolatria estava muito forte, a maldade, e Deus, e até ali na Torre de Babel, e Deus resolveu agora, né, fazer uma aliança com Noé antes de dar esse grande hard reset. E aí eu até expliquei lá que a gente sabe muito bem quando a gente vai dar esse reset no celular e a gente quer recuperar e deixar o celular com o celular, o aparelho eletrônico com as características de fábrica ali, né, todo limpo, do jeito que vem de fábrica. E antes de a gente fazer isso, o que é que a gente faz? A gente faz um backup para poder armazenar e guardar, separar aquilo que vai ser útil para a gente utilizar depois desse grande hard reset. Então, a mesma coisa aconteceu com a humanidade. Antes de Deus dar esse reset na humanidade, né, e acabar com toda essa geração, Deus fala com Noé, e a arca foi justamente para fazer esse grande backup. Agora, é claro que esse backup de Deus não foi um backup escolhendo apenas Noé e a sua família, não. Foi um backup onde estava disponibilizado
a entrada, a porta desse backup esse armazenamento estava para toda a humanidade, se quisesse, né? Deus deixou a porta aberta, né? E 120 anos o povo tiveram para se livrar desse grande hard reset que ia haver na humanidade. E Noé construiu a arca como uma forma de backup, né? Um backup de Deus para preservar aquilo que Deus queria, né? Mas a humanidade não deu ouvido. O que foi que aconteceu? De fato, Deus apertou aquele botãozinho, né? Como a gente aperta num aparelho eletrônico e dá aquele grande hard reset. Então, Deus fez o quê? Fechou a arca por fora, Noé fechou por dentro e só entrou na arca realmente quem queria ser útil nesse grande backup. Então, Noé entrou com sua família, Deus dá esse reset na humanidade, a humanidade foi totalmente liquidada, e não só a humanidade, mas tudo que havia na face da terra foi apagado, né? De homem a árvore a animais. A terra foi totalmente útil depois desse grande reset. E aí, com a preservação da família de Noé, agora começou a vir algumas linhagens. Trabalhamos lá que passou 10 gerações, passou de Noé até Abraão, num total aí de 292 anos aproximadamente, de Noé até chegar a Abraão. E aí tem toda essa geração, né, que foi passada até chegar a Abraão, onde Deus agora tem essa terceira aliança a partir de Abraão, mas uma nova aliança Deus estava constituindo entre Deus e a humanidade a partir de Abraão. Então, a gente vai ver que muitas coisas se passou até a chegada desse grande patriarca, desse homem de Deus chamado Abraão. E na lição de hoje, né, a lição de número 2, falando a respeito dessa fé de Abraão, a gente vai ver que essa fé de Abraão ela é interessante porque não foi uma fé instantânea, né? Assim do nada, Abraão com aquela festa, não. A gente vai ver e observamos, e a lição vai mostrar, e a Bíblia vai mostrar, né? O quantos erros Abraão teve até chegar no ápice da fé. Abraão cometeu muitos erros. Na lição passada, juntamente com a lição de hoje, vamos ver alguns erros que a lição aponta, que a Bíblia aponta, que Abraão foi cometendo ao longo dessa jornada, dessa chamada que Deus tinha separado para ele. Primeiro a gente vai ver o primeiro grande erro de Abraão é que quando Deus fala com ele no capítulo 12, Deus é bem específico para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, do convívio da tua parentela, desse convívio familiar, e sai da casa do teu pai, dessa dependência, né? E Abraão saiu, mas Abraão levou consigo seu sobrinho Ló, né? E é interessante porque com essa saída de Abraão e levando seu sobrinho Ló, claro que Abraão, como um homem muito generoso, ele era uma pessoa amorosa, uma pessoa que era muito amável, e todos gostavam de Abraão, mas, claro, também com aquele cuidado que ele teve com Ló, porque era seu sobrinho, filho do seu irmão que tinha falecido e ficou na terra de Ur dos Caldeus, e Abraão, com esse cuidado, se tornou quase como uma espécie de pai de Ló, né, nesse cuidado. Só que a gente não está falando de Ló, um adolescente. Ló já era bastante velho também, já era bastante grandinho e poderia ter se virado sozinho, né? A chamada era para Abraão, mas Abraão resolve agora, nesse pacote, né, nessa saída, colocar dentro da bagagem o seu sobrinho Ló. Então, o primeiro erro de Abraão já foi, na saída, levar o seu sobrinho Ló. E aí a gente vimos o problema que Abraão teve no decorrer da história por conta do seu sobrinho Ló. A gente vai ver que Abraão desce para o Egito, né, em busca de alimento, e bem como citou a professora Sumaya, lá na classe lá,
na congregação de Caxangá Zumbi na lição passada, como ela bem citou, Abraão não pediu orientação a Deus para descer para o Egito, né? Houve fome, Abraão agora resolve descer para o Egito, e antes de descer para o Egito, Abraão já conhecendo um pouco da história do faraó, e Sara era uma mulher muito bonita, e Abraão já inventa, já combina ali antes com Sara, a respeito de quando chegasse lá, ela dissesse que não era sua mulher, né? Quando perguntasse, ela ia dizer, Abraão ia dizer que ela era sua irmã e Sara ia confirmar. E aqui já abrindo aqui um parênteses aqui bem interessante, observe como a mentira ela traz consequências terríveis, porque a gente observa que com essa mentira de Abraão, dizendo que Sara era sua irmã, o que aconteceu? O faraó colocou os olhos em cima de Sara e a possuiu como mulher, né? Se ele chegou a tocar em Sara, não sabemos, a Bíblia não relata esse detalhe, mas o que dá a entender é que você observa que Deus não permitiu. Deus acometeu agora o faraó de enfermidade, acometeu ele com uma enfermidade por conta, né, justamente para não atrapalhar os planos que Deus tinha para Abraão e Sara. Então você vê que a mentira de Abraão trouxe uma consequência terrível para aquela terra e para o rei. E outra coisa, Abraão poderia até ter sido penalizado por conta da sua mentira. O faraó poderia ter mandado matar ele. Não aconteceu isso, por o faraó também ser uma pessoa até um pouco generoso, ou talvez estava tão assustado com o que aconteceu, e também porque Deus não permitiu, mandou dispensar Abraão, entregou Sara de volta a Abraão, e disse, vai-te embora, e ainda mandou os servos dele acompanhar Abraão, para que ninguém mexesse com Abraão. Então a gente vê ali também no faraó um temor, ele teve um medo, né, um temor, né, ele viu algo diferente em Abraão e em Sara. Então Deus não permitiu, Deus interviu para não atrapalhar o plano que Deus tinha. Mas veja que a mentira de Abraão, por que eu estou ressaltando isso e a Bíblia ressalta? Para mostrar que essa fé que é pregada às vezes de Abraão, o homem, mas não foi assim. Essa fé ela foi uma fé gradativa, ela foi crescendo aos poucos. Ela não foi do nada, já chegou aquele homem de fé, não. Ela foi crescendo em cima de erros e acertos até ele chegar ao ápice da fé que vamos trabalhar na frente, que foi com a chegada de Isaac, lá no Monte Moriá, quando Deus pede o seu filho Isaac. Então, observe que com essa mentira, e a gente vê muito bem, o mesmo que Abraão fez com Sara e trouxe consequências, né? Premeditou antes, resolveram antes fazer esse arrumadozinho para quando chegar lá dizer que Sara era sua irmã. Foi a mesma coisa que Ananias e Safira fez lá no Novo Testamento. Mentiram, né? E já tomaram essa decisão antes, esquematizaram tudo, né? Programaram tudo, né? Para dizer a mentira. E Ananias disse lá, eu vou dizer uma coisa e você confirme que é isso. Foi a mesma coisa que Abraão e Sara fizeram, né? Decidiram resolver agora entrar com essa mentira, e se alguém perguntasse, ela ia dizer também que realmente eles eram irmãos, mas Deus não permitiu, e a gente viu a consequência que teve dessa mentira. E aí agora, quando Abraão volta do Egito, a gente já entra no capítulo 13, né? A gente observa, e vai estar pontuando aqui no primeiro tópico aqui da lição, a lição de número 2, né? Capítulo 13 está a leitura, e aqui no primeiro tópico vai dizer, Abraão volta do Egito para Canaã. Aí vai dizer aqui, contenda entre os pastores, aí vai dizer aqui, devido à riqueza de Abraão e de Ló, na terra de Ló, na terra de Canaã, né, onde estavam acampados, não comportavam mais as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13 e o verso 6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abraão que só ele deveria sair
de sua terra e da sua parentela. Mas antes de chegar nesse versículo aqui, eu quero ler aqui a partir do verso 1º, eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, Gênesis capítulo 13, verso 1º, vai dizer assim: Abraão saiu do Egito e voltou para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estavam com ele. A essa altura, Abraão já era muito rico. Veja que Abraão já tinha bastante posse aqui, bastante gado, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. E Abraão recebeu boa parte disso aqui também com a saída do Egito para a volta a onde ele estava, né? E por conta que o faraó também deu alguns bens, né? Enriqueceu Abraão com muita coisa. Verso 3 e 4. Ele saiu do Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que ele havia armado sua tenda entre Betel e Ai. A gente viu isso na lição passada, na lição, no capítulo 12. No capítulo 12, deixa eu ver aqui o verso 8. E moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, ele voltou para esse mesmo lugar onde ele tinha estabelecido tenda, né, onde ele tinha ficado lá com a família, e Betel, e edificou seu primeiro altar. E ali Abraão orou ao Eterno. Veja que Abraão era um homem de muita fé, e tudo o que acontecia, ele tinha um altar, né, agradecendo a Deus e pedindo a Deus as suas bênçãos, as suas misericórdias. Versos 5 a 7. Ló, que acompanhava Abraão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gado e tendas. Assim que aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens, logo começaram a correr brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinha condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os fariseus viviam na mesma terra. Observe que a riqueza, né, chegou numa dimensão tão grande, a quantidade de gado e a fazenda multiplicou-se tanto, que agora começou a ter contenda. E é interessante como aonde tem dinheiro, aonde tem riqueza, às vezes não tem paz. Geralmente as pessoas mais ricas hoje do nosso país não têm paz, porque o dinheiro não traz felicidade. A felicidade ela não está no dinheiro. A felicidade não está na riqueza. É bom ter dinheiro, é ótimo, é maravilhoso. É bom ser rico, quem não quer ser rico? Mas o problema é que quando a gente coloca o nosso coração nisso aqui, isso aqui não vai trazer paz. Vai trazer só contenda, porque observe que na maioria dos casos, onde tem riqueza, onde tem dinheiro, tem contenda. Então observe que começou a ter contenda. Ló cresceu o olho, né? Não Abraão, isso aí partiu da parte de Ló, por conta do gado que já era muito. E veja que termo interessante vai dizer aqui. Começaram a correr briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, né? Eles, eu gostei dessa tradução aqui, eles perceberam que já não tinha condições de viver junto ali. Veja que, por tudo que Abraão fez por Ló, Ló deveria ser muito grato a Abraão. Ló perde seu pai, né? Mas Abraão cuidou. A chamada foi para Abraão, mas Abraão, com cuidado, trouxe Ló, né, querendo ser um cuidador, aquele que ia proteger Abraão, proteger Ló, que foi que Ló recebeu, que foi que Abraão recebeu em troca de Ló. Isso aí, aqui já não dá para nós dois. Já não há mais espaço aqui, tio. Então, vamos nos separar aqui, separar o que é meu, separar o que é seu, e cada um segue para o seu lado. Então, é isso que vai trazer, muitas vezes, a riqueza. E Abraão vai carregar essa consequência nas suas costas, por conta de quê? Por não dar ouvido à voz de Deus e trazer Ló na bagagem. Verso 8 a 9. Abraão disse a Ló: não deve haver briga entre nós. Ou seja, Abraão está dizendo que nós somos parentes. Por que nós vamos brigar por conta disso?
Tem muita riqueza aqui em abundância, em fartura, dá para a gente dividir. Mas veja o que vai acontecer. Entre seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos parentes. Olha Abraão aí passando isso em rosto e lodos. Por que a gente está brigando? Nós somos parentes. Olha em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Observe que Abraão deixou Ló à vontade. Ele não tinha nem direito de escolher Ló por ser sobrinho e por estar debaixo da jurisdição de Abraão, que era o seu tio, e a chamada também está em cima de Abraão. Abraão poderia não ter permitido isso, mas Abraão, muito gente boa, aquele tiozão, gente boa, legal, e não gostava de contenda nem de briga, disse, não, faça o seguinte, escolha. Então, veja aqui a partir do verso 10 e 11. Ló estudou a região. Veja como Ló, ele era voltado àquilo que ele vê. E é um perigo, aqui eu quero trazer para aplicar, é um perigo quando a gente é voltado àquilo que a gente vê. Porque muitas vezes nós somos crentes, né, com esse egocentrismo. A gente estamos sempre a escolher a melhor parte. E é interessante que para a gente, às vezes, a melhor parte, ela está naquilo que é visível, naquilo que é material, né? Mas Jesus vai dizer que Maria escolheu a boa parte, mas a boa parte de Maria não estava nada ligado nem entrelaçado às coisas materiais. A melhor parte que Maria escolheu foi estar junto do Mestre, estar aos pés do Mestre. Então, a melhor parte, ela não é palpável. A melhor parte, ela não é material. A melhor parte está sempre ligada no espiritual. E família é isso, é convívio de laços familiar, é aquilo que está ligado no espírito, em unidade. Mas Ló era uma pessoa gananciosa. Veja que observe que Ló estudou a região, ele olhou bem, analisou, mas nem sempre aquilo que a gente vê com os olhos é o que vai ser bom para a gente, porque a gente só está vendo até aqui, onde os olhos alcançam, mas lá atrás da parede a gente não sabe o que tem. Mas observe que Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra. As campinas de Sodoma e Gomorra, um verde maravilhoso, mas por trás tinha um significado muito pesado de idolatria e de uma terra totalmente um povo mau. Parecia até o jardim do Eterno, aquele quer dizer o jardim do Eterno, referindo-se ao Éden, ou o Egito, porque ele cita o Egito, que era também um monumento bastante elevado, cultural, desenvolvido e de muita riqueza. É lembrado que o próprio faraó deu muitos bens a Abraão, e a terra se estendia até Zoar, ou seja, era ampla. Então, Ló olhou e disse, oxe, é aqui que eu vou estabelecer minha tenda, igual o seu avô Tera fez quando chegou em Harã. Disse, é aqui que eu vou fixar minha tenda. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Verso 11 e 12 agora, vamos ver o que foi a atitude de Abraão. Foi assim que o tio e sobrinho se separaram. Abraão fixou-se em Canaã, Ló se estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma, ou seja, perto do pecado, perto da contenda, perto da idolatria e da terra da orgia. Então, Ló, é aquele tipo de crente que sempre procura aquilo que ele vê que agrada aos seus olhos. E é um perigo quando a gente procura e vai de encontro àquilo que agrada aos nossos olhos. Porque viu a planície de Sodoma e Gomorra, né? E armou sua tenda ali perto. Observe que perto de Sodoma é perto da iniquidade. É perto daquilo que é vil, daquilo que não agrada a Deus. E a gente estamos sempre tendendo a estar perto disso. A gente sempre está procurando estar perto da onde os nossos olhos almejam.
daquela gordura que a gente vê, mas perto disso é perto de Sodoma, é perto do perigo e é perto do pecado. E perto do pecado a gente vai se contaminar com o pecado. Mas veja que a partir do verso 13, do capítulo 13, o povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Deus contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abraão: olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu o darei para sempre a você e a seus filhos. Veja que coisa interessante, eu vou dar uma pausa aqui. Veja que aquele que não é ganancioso, aquele que não almeja as coisas por aquilo que vê, nem quer essa gordura com intenções malignas, intenções de querer só para ele, não precisa. Quando a gente não pede nada disso a Deus, né, a gente é ganancioso, Deus diz, eu vou lhe dar tudo isso. Tudo isso é seu, porque você não almejou isso, mas eu quero lhe dar. Observe que Ló almejou, né? Viu as coisinhas bonitinhas, mas o texto vai dizer no início que Sodoma era uma terra mal, de gente mal, que pecava abertamente contra o Eterno. Mas Deus está dizendo para Abraão, para Abrão aqui ainda, você não desejou nada disso, mas bote seus olhos aí, vire seus olhos aí para toda essa situação, norte, sul, leste e oeste, tudo isso que você vê, eu darei a você e a toda a sua descendência. Aí ele continua, farei que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los será impossível, ou seja, uma imensidão de povos e a terra toda, do leste a oeste, né, norte a sul, era de Abraão. Deus estabeleceu e disse, vou dar a você. Tudo isso pertence a você. E você sabe que Abraão também é um plano escatológico, né? Porque de Abraão vem Isaac, filho da promessa, até chegar a o Messias. E observe que por Abraão não ter essa ganância, Deus disse, tudo será seu, que será impossível você contar, vai ser como o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho, onde por essa terra, ande por essa terra de uma extremidade à outra. Estou dando a você. Que coisa maravilhosa, é assim que Deus faz. Quando a gente não quer essas ganâncias, quando a gente não pede nada disso, a gente almeja o que Maria almejou, está perto do Mestre, escolher a boa parte, que é as coisas espirituais, aquilo que falta, Deus vai suprir. Ele vai mandar, porque ele é dono de tudo. Então, verso 14 aqui, fechando o capítulo 13, Abraão desmontou sua tenda e partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Manré, em Hebrom, e edificou um altar para o Eterno. Observe que mais uma vez Abraão vai edificar altar. Então, observe que a lição vai pontuar isso, né? O primeiro tópico, Abraão volta do Egito para Canaã, contenda entre os pastores. Aí o segundo subponto aqui do ponto 1, Abraão e Ló se separam, a gente já pontuou isso aqui, né, dentro da leitura do capítulo 13, a briga que houve. Aí 3.1, a escolha de cada um. Ló escolheu aquilo que viu com os seus olhos. O nosso segundo tópico vai trabalhar justamente as consequências das escolhas. E aqui a gente vai entrar naquilo que aconteceu com Ló e o que aconteceu com Abraão, justamente por conta das suas escolhas. Porque duas coisas que Deus não tirou do ser humano: o livre-arbítrio, né? Nós somos livres para ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. A escolha é nossa, mas também as consequências, também Deus não tirou. Aquilo que você escolher, você vai ter a consequência daquela escolha que você fez. Então, Ló fez a sua escolha. A gente vai ver as consequências que Ló sofreu por conta de ele fazer uma escolha baseada no que ele viu. A gente pode escolher, temos o direito de escolher,
mas não temos o direito de não querer o fruto das nossas escolhas. Não. A gente escolheu, as consequências daquilo que a gente escolheu, ela vem. Então você veja depois o tópico 2 e vai trabalhar as consequências das escolhas, e aí tem todos os pontos dentro. Depois o tópico 3, os altares erguidos por Abraão, né? Abraão era um homem de altar, um homem que aonde ele chegava, aonde ele se estabelecia, ele fazia um altar em agradecimento a Deus por aquilo que Deus fazia na sua vida. Então, a gente precisamos ter uma vida assim como a de Abraão. Perfeita, não. Mas a gente precisa, quando a gente errar, a gente reconhecer que errou, e a gente está sempre pedindo misericórdia a Deus e tentando acertar. E assim, essa fé de Abraão, que foi uma fé que foi crescendo aos poucos, a cada passo que Abraão dava, ele tinha uma nova experiência sobre o que era viver na total dependência de Deus, né? E outra coisa que nós precisamos seguir, como Abraão vai seguindo, é onde a gente chegar, altar. Chega numa firma nova, altar. Está ingressando na faculdade, altar. Está no estágio, altar. Está no trabalho, altar. Na igreja, altar duplo, né? Na igreja é que tem que ter altar mesmo. Então, mas fora dessa casinha, né, que nós participamos, a igreja, aonde a gente chegar, a gente precisa estabelecer altar. Porque a gente observe que Abraão fazia isso porque ele sabia que cada província que ele botava o pé era uma nova história, uma nova conquista, e ele também sabia que muitas coisas ali iam acontecer ali que não ia ser bem para a sua vida e queria tentar trazer prejuízos, mas o que Abraão fazia logo o altar, purificando o lugar, pedindo a bênção de Deus para ali, aonde ele chegasse, ele estabelecia logo isso, para que Deus trouxesse a sua bênção e a proteção. E assim Abraão foi seguindo, avançando, aumentando o seu currículo na fé e sempre grato a Deus em altar. Então, uma vida de altar, uma vida de obediência, que foi o que Abraão teve, tendo seus acertos, né, e erros, né, tropeçando aqui e ali, mas sempre procurando se levantar e melhorar naquilo onde ele errou. Então, vou fechar essa conclusão desse primeiro vídeo, e no decorrer da semana a gente vamos trabalhando mais alguns conceitos aqui dentro dessa segunda lição, né, desse patriarca chamado Abraão. Então, esse foi mais um programa EBDcast. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu comentário, deixa tua pergunta, crítica, sugestão, compartilha o vídeo e pede a Deus para que a gente possa sempre estar sendo iluminado pelo seu Espírito Santo, para que a gente possa ter o compreendimento da lição, para que a gente possa estar passando um material de bastante qualidade para vocês. Vamos orar pedindo a Deus, né, para que a gente tenha uma aula abençoada nesse domingo. Pai, muito obrigado por mais uma aula abençoada, que esse vídeo possa ser edificante para muitas vidas, e aqueles que não são evangélicos, entrar no canal, o Senhor possa estar também iluminando sua mente e abençoando, e que eles possam também chegar a uma conclusão e decisão de seguir também essa chamada como Abraão seguiu. Nos ajuda durante todo esse decorrer desse trimestre, para que o Senhor possa estar nos dando a direção na Tua palavra e mostrando aquilo que está no texto que a gente não consegue ver se o Teu Espírito Santo não nos iluminar. Abençoa esse canal, multiplica as visualizações, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas a cada dia mais e o canal possa ser de bênção para muitas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Te espero na aula de número 3, até a semana que vem, e continua na bênção. Esse foi o seu programa EBDcast Lições Bíblicas. Fica na paz.